A paz do Senhor, meus queridos, meus amados, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha através desse tempo devocional. Mais uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua. Está lá no livro de Salmos, no capítulo 18, versículo 30. A primeira frase do versículo diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Depois diz: a sua palavra é provada e ele é um escudo para os que esperam nele. Mas eu quero me ater aqui à parte A do versículo, a primeira frase que diz que o caminho de Deus é perfeito. Quantas vezes nós ficamos imaginando uma maneira de fazer as coisas? E quando fala de caminho, fala de maneiras, né? O modo que Deus opera, a maneira que Deus faz as coisas. E todos nós temos uma maneira de pensar acerca de uma situação. Sempre. Nós podemos colocar 10, 20 pessoas para analisar uma situação e cada uma delas, com raríssimas exceções, terão uma perspectiva diferente daquela situação, de como resolvê-la, o que fazer, o que não fazer. No livro de Provérbios, tanto no capítulo 14 quanto no 16, ele fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles leva à morte. Quantas decisões erradas nós já não tomamos na vida por causa de nossas opiniões, por causa dos nossos conceitos, a nossa maneira de enxergar as coisas. Quantas vezes também já nós, não depois de termos passado por uma situação, damos graças a Deus por não termos feito aquilo que queríamos fazer. Não é verdade? Você fala: ai meu Deus, ainda bem que eu não fiz. Olha o problema que eu ia arrumar se eu tivesse feito. Pois é. Quando a palavra diz que o caminho de Deus é perfeito, meu amado, nós temos que crer nessa afirmação. Deus, Ele é conhecedor de passado, presente e futuro. Deus sabe o que irá acontecer daqui a muitos anos. Nós sequer sabemos se estaremos vivos daqui a 10 minutos. Não sabemos. E como nós queremos ser senhores do tempo, senhores do saber. Aliás, a própria palavra nos diz isto, não é? Não se apoie no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. Nós somos pessoas inteligentes, graças a Deus. O ser humano é um ser inteligente. Deus nos fez capazes. Deus nos deu uma mente boa. E nós tomamos, sim, decisões certas. Mas há momentos em que nós não sabemos o que fazer. E eu acho muito importante quando o rei Josafá, lá em 2º livro de Crônicas, no capítulo 20, ele está cercado por inimigos e ele ora, ele convoca o povo para orar e ele ora e ele fala para o Senhor: Senhor, muitos são aqueles que vêm contra nós e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão colocados em Ti. Essa deve ser a nossa atitude diante de situações, na verdade, diante de todas, mas em especial diante daquelas em que nós não temos uma direção, em que nós, ou às vezes, temos vários caminhos. Nós temos que confiar no que a palavra do Senhor diz aqui, que o caminho de Deus, o caminho do Senhor é perfeito. Veja, não fala que ele é bom, não fala que é um caminho bom, fala que é um caminho perfeito, porque existem coisas que elas são boas, mas não são perfeitas. O caminho de Deus, guarde isso,
Ele não é apenas bom, ele é perfeito, ou seja, não tem erro, não tem problemas. Por isso que o Senhor fala assim, ó, os caminhos de vocês não são os meus não são os seus. E o que nós queremos? Muitas vezes quando nós vamos viajar, vamos dar um passeio, a gente tem alternativas, não é verdade? E você coloca lá no Google Maps ou no Waze, não sei qual é o sistema de mapeamento que você usa, e ele dá várias opções de caminho, umas com pedágio, umas mais longas, não é? Mais perto, aqui é mais perto, mas tem pedágio. Querido, o caminho de Deus, olha, escute isso, não tem dificuldade como pedágio. O caminho de Deus, nós não temos que pagar, preste atenção nisso. Deus não nos cobra pedágios. É verdade, Deus não nos cobra, sabe por quê? Porque Jesus já pagou tudo por nós. Jesus já fez por nós tudo aquilo que precisaria ser feito. O que nós temos que fazer, preste atenção, é sermos obedientes à palavra do Senhor. É andar nos seus caminhos. Ok? Então, assim como nós pegamos uma estrada e andamos por ela para chegarmos a um determinado destino, assim deve ser a nossa atitude em relação ao caminho que Deus tem para nós. Temos que andar por este caminho, seguir as placas de orientação. A palavra de Deus, ela nos orienta. As rodovias não são assim, as estradas não são assim. Próxima direita, a 100 metros, a gente tem essas indicações e nós, pelo menos imagino eu, as respeitamos. Então, quando o Senhor fala que o caminho dele é perfeito, é porque não é um caminho esburacado, não é um caminho que vai nos colocar em perigo, não é um caminho que vai nos colocar, queridos, em situações das quais nós não poderemos sair delas. O caminho de Deus, lembre-se, é perfeito. Então Deus tem um caminho bom para mim na minha vida profissional. Deus tem um caminho bom para mim, para a minha vida familiar, para o meu ministério. Tudo aquilo que envolve a minha vida, há um caminho de Deus para ele. Amém? Que Deus nos ajude a entendermos esta verdade e a aceitá-la em nossas vidas. Tá bom? Pai querido, amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem criado um caminho para nós. O Senhor diz que abrirá caminhos no deserto. O Senhor diz que fará caminhos em lugares abandonados. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor vai aplanar todo o caminho à nossa frente. E nós, meu Deus, confiamos na tua palavra. Porque como o próprio texto diz ainda, que a tua palavra é provada, ou seja, ela passou por um teste e ela resistiu. O teste do tempo, o teste da confiabilidade. E nós cremos que a tua palavra para sempre está firmada no céu. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos firmes neste caminho, a não nos desviarmos dele e que possamos seguir as tuas orientações, porque assim traremos para as nossas vidas o bem que nós tanto desejamos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então fiquem na paz do Senhor, viu? E mais uma vez, até o nosso próximo encontro.